Gente, o ministro da Educação, Camilo Santana, está evitando a polêmica sobre o Enem, está correndo dessa história, mas olha, o PT está em cima, não quer que sejam anuladas as questões. Lembrando para vocês um pouco do que aconteceu. Está tendo uma polêmica muito grande porque algumas questões do Enem foram consideradas por representantes do agronegócio como tendo um conteúdo ideológico contra o agronegócio. As questões, até uma delas diziam que o agro interior do país estava sendo capturado pelo capitalismo. Os representantes do agro estão ameaçando aí convocar o ministro Camilo Santana, mas hoje ficou todo mundo quietinho, ninguém está falando do assunto, mas o Pedro Venceslau foi lá e tem apuração para nós. Oi, Pedro, conta. Olá, Raquel, eu mandei uma mensagem para o próprio ministro para saber o que ele estava achando dessa ofensiva da frente do agronegócio, dessa tentativa, inclusive, de judicializar o Enem, dessa ameaça que eles fizeram em relação a essas perguntas. O ministro me respondeu com a nota oficial do INEP. O mesmo aconteceu ontem numa entrevista coletiva que o ministro deu, rápida, lá em Fortaleza. Basicamente, a nota do INEP defende o Enem como uma prova técnica. Diz que os professores são independentes, que há um edital de chamada que é público e que há um banco nacional de itens onde ficam as perguntas que são colocadas na prova. Disse ainda que o INEP não interfere de forma alguma na elaboração dessas perguntas. Segundo uma apuração de mais cedo da Tainá Falcão de hoje, houve uma orientação do presidente Lula para que todos os seus ministros ficassem em silêncio e evitassem responder às críticas do agronegócio. O presidente Lula não quer guerra com o setor nesse momento em que ele tem uma agenda econômica tramitando no Congresso Nacional. Mas o PT não está seguindo essa orientação. Eu conversei com alguns deputados do partido e eles disseram que é um absurdo essa posição da frente do agronegócio. Eles defendem que essas questões sejam mantidas na prova, não sejam anuladas, como defendem os deputados da frente do agronegócio, e consideram que o INEP é sim um órgão técnico e que ceder nesse ponto seria uma derrota política. Alguns deputados, em conversas reservadas, admitem que a pergunta, embora seja essas três perguntas que causaram polêmica, foram perguntas de interpretação de texto, mas eles admitem que os textos contemplam apenas um campo político, que é o campo da esquerda, e que isso futuramente precisaria ser revisto. Agora, o INEP me explicou que a gente só vai saber se as perguntas vão ser retiradas ou não no próximo dia 24, quando vai ser divulgado o gabarito oficial. O INEP tem essa prerrogativa de tirar as perguntas que geraram algum tipo de problema. Isso já aconteceu, é recorrente e pode acontecer de novo. Mas, por enquanto, eles mantêm o mistério, Raquel. E vamos ver como é que a frente parlamentar do agronegócio vai agir também, se eles realmente vão consolidar, vão para frente com todas essas ameaças ou se vão negociar algum benefício, porque eles são pragmáticos, né, Pedro? Obrigada pela apuração. E, gente, o presidente Lula foi além de simplesmente evitar um embate com o agro. Hoje, em um evento para investidores estrangeiros, Lula elogiou a inovação tecnológica implementada pelas empresas brasileiras. Ele disse que, para reforçar a produção de materiais com valor agregado, não se pode menosprezar a agricultura. Confira. Para que a gente defenda a mão de obra qualificada da indústria, para que a gente defenda o valor agregado, a gente não tem que menosprezar a agricultura. A gente não tem, porque a gente tem que se lembrar quanta tecnologia tem num grão de soja hoje. A gente tem que lembrar quanta tecnologia e quanta genética tem na criação de um gado, na criação de um porco, de um frango. A gente tem que lembrar que a gente está, como disse o Ilan, a gente está produzindo muito mais e muito menos terra. Nós não precisamos da mesma quantidade de terra para dobrar a nossa produção. A genética nos ensina, a tecnologia nos ensina.